E aí, pessoal, tudo jóia? Essa vai ser nossa aula sobre combustíveis. Vamos lá? Bom, a importância de combustíveis para o Enem é muito grande. Sabe por quê? Porque são muitas questões desde 2009. Questões que são muito erradas. E habilidades associadas a outras disciplinas, tipo matemática, física, geografia. Eu falo geografia, né, porque associamos muito o petróleo, obviamente, com os combustíveis, né? Então, é algo muito significativo, tá? Então, porque combustíveis no Enem é algo muito relevante, tá? Bom, além disso, a gente tem situações as mais diversas, tá? Mas eu vou especificar algumas delas durante essa aula, tá? Bom, o que é um combustível? Um combustível, gente, ele é uma reserva de energia. Então, um combustível é uma molécula, tá? E essa molécula é uma reserva de energia. Como que isso acontece? Essas moléculas que são reservas de energia têm energia guardada dentro delas, tá? E essa energia guardada dentro delas, ela fica guardada na forma de energia potencial ou energia potencial química, tá bom? Então, o combustível é uma reserva de energia porque são moléculas que têm energia guardada dentro delas, tá? Essa energia fica guardada nas ligações químicas e o tipo de energia guardada é chamada energia potencial química, ou seja, o combustível é uma forma de se guardar energia na forma de energia potencial química. Energia potencial é a energia que está associada às ligações químicas, ou seja, está tudo relacionado, beleza? Como que essa energia fica guardada nos combustíveis? Ela fica guardada, ela é armazenada nesses combustíveis através de reações endotérmicas. Endotérmicas, tá bom? Vamos dar uma lembrada nessas reações endotérmicas? Reações endotérmicas são aquelas cujo ΔH é positivo, ou seja, a entalpia final é maior que a entalpia inicial, tá bom? Logo eu vou mostrar um gráfico especificando um pouco mais esse detalhe para vocês, tá? Bom, só para a gente lembrar isso, numa reação química endotérmica, hipoteticamente associada a esse desenho, o calor, a energia entra no sistema, tá? E eu vou discutir um pouco com vocês como que essa energia, o que acontece, qual que é o passo a passo dessa energia entrando no sistema numa reação química endotérmica, tá bom? Mas o interessante é a gente lembrar que numa reação química endotérmica, tanto o sistema quanto a vizinhança, eles têm uma diminuição de temperatura. É engraçado isso, né? Porque nós associamos sempre absorver energia com aumento de temperatura, mas isso não é necessariamente ligado diretamente, tá? Isso porque quando a reação química endotérmica, ele aumenta a energia potencial, transformando a energia cinética em potencial, ou seja, tá? Num gráfico como esse, né, onde a energia total do sistema aumenta numa reação química endotérmica, o que nós temos vai ser algo mais ou menos associado a tipo isso que eu vou comentar com vocês. No sistema, a energia potencial aumenta pelo fato de nesse sistema a gente ter um aumento, uma diminuição de energia cinética, ou seja, o sistema transforma a energia cinética dele em energia potencial, tá? E como o sistema transformou a energia cinética dele em energia potencial, significa que o sistema ficou mais frio. Beleza? O sistema ficou mais frio. Como o sistema está mais frio, ele acaba absorvendo energia também da vizinhança. Então, o que a gente vai ter vai ser uma diminuição da energia cinética da vizinhança, tá? Ou seja, uma reação química endotérmica, o percorrer da energia associada a esse processo é assim, ó, do sistema, vamos pensar no sistema, tá? A energia cinética se transforma em energia potencial do sistema, tá? Ou seja, se a cinética que está associada à temperatura é transformada em energia potencial, significa que ocorre uma diminuição da temperatura do sistema, certo? E se o sistema está mais frio, ele acaba esfriando a vizinhança. É isso, tá?
Bom, isso está associado a vários tipos de reações químicas, mas tem uma que é super importante, que é a fotossíntese. A fotossíntese é uma reação química endotérmica, ou seja, que transforma moléculas, o CO2 e o H2O, nessa proporção estequiométrica, na molécula de glicose, né? O Sol emite ondas eletromagnéticas. Essas ondas eletromagnéticas, parte delas é refletida pela atmosfera, ela bate e volta, parte delas entra na atmosfera e essa energia é transformada pelas plantas, junto com CO2 e H2O, em glicose. Ou seja, a glicose é uma reserva de energia, tá bom? Logo, se a gente imaginar então no nosso contexto dos combustíveis, como que então um combustível consegue liberar a energia que está armazenada, tá? O combustível consegue liberar a energia armazenada através de reações exotérmicas, para fora, exotérmicas, tá? Vamos dar uma lembrada nas reações exotérmicas? Bom, reações exotérmicas são aquelas que o ΔH é negativo, ou seja, a entalpia final é menor do que a entalpia inicial, beleza? Então, numa situação de uma reação química exotérmica, igual eu tenho esse gráfico que eu estou destacando aqui com vocês, para vocês, o que acontece é que o calor é perdido para fora, né, do sistema, né? É perdido do sistema, melhor dizendo, para ficar mais bonita a minha frase, tá bom? Então, nesse contexto do calor saindo do sistema, nós vamos ter uma situação na qual, toda vez que uma reação química é exotérmica, o sistema aumenta a temperatura e a vizinhança também aumenta a temperatura. Então, numa reação química exotérmica, o sistema e a vizinhança ficam mais quentes, tá? Inclusive o próprio sistema, tá, gente? Isso é interessante pensar, porque muita gente associa com liberar energia, perder energia, com no sistema ficar mais frio. Isso não é verdadeiro, tá? Porque nesse contexto das reações químicas exotérmicas, que tem um gráfico como esse, o que acontece é que no sistema a energia potencial diminui. Essa energia potencial, primeiramente, é transformada em energia cinética do próprio sistema, ou seja, o sistema esquenta, e depois ele esquenta a vizinhança, tá? Então, um caminho da energia numa reação química exotérmica é a energia potencial do sistema se transforma em energia cinética do sistema que, como está mais quente que a vizinhança, acaba esquentando a vizinhança, tá? Então, esse é o caminho da energia. Essa primeira parte é a energia do sistema e essa segunda parte aqui é a energia da vizinhança, tá? Ou seja, gente, olha só o que acontece. Numa reação química exotérmica, a energia guardada como potencial, ela esquenta o sistema que esquenta a vizinhança, tá bom? Então, né, é importantíssimo isso para a gente destacar nesse contexto das reações químicas exotérmicas, tá? Porque num gráfico de reações químicas exotérmicas, a energia dos reagentes é maior do que a energia dos produtos, tá bom? Bom, vamos lembrar aqui algo importante. Energia cinética está associada à temperatura. Eu falei isso o tempo inteiro, então vamos dar uma lembrada nisso. Bom, a energia cinética é uma medida da energia média, da energia cinética média do sistema. Quer ver? Vamos ver? Suponhamos que eu represente a energia cinética através dessa variável, EC, tá? Termodinamicamente, a energia cinética está associada, ela é igual a uma constante chamada constante de Boltzmann e a temperatura. Do ponto de vista mecânico, deixa eu fazer assim. Do ponto de vista mecânico, pessoal, deixa eu voltar. Do ponto de vista mecânico, tá? A energia cinética também é mv2/2, tá? Ou seja, juntando essas duas informações, eu vou ter que a energia cinética, juntando essas duas equações, melhor dizendo, eu vou ter que a temperatura é proporcional à energia cinética, logo eu sei que quanto maior é a
Energia cinética, quanto maior a agitação do sistema, melhor dizendo, que está associada à velocidade, maior é a temperatura. É isso que eu quis provar para vocês, tá bom? Bom, importantíssimo, gente. Numa reação química exotérmica, tudo fica mais quente. Tranquilo? Isso é muito importante. Lembrando que é porque a energia potencial do sistema se transforma em energia cinética do sistema, ou seja, o sistema aquece e aquece a vizinhança, aumenta a energia cinética da vizinhança. Lembrando que a energia cinética tem um paralelo direto com a temperatura. Essa parte aqui é do próprio sistema e essa parte aqui é da vizinhança, tá? Escrever só assim para vocês lembrarem, tá bom? Bom, e aí, pessoal, como que eu posso associar contextos relacionados a combustíveis, né? Vamos lembrar aqui, os principais combustíveis, olha só que interessante. Nós temos aqui vários combustíveis importantes, o gás hidrogênio, o carvão, o metano, o etino, o etanol, que é o álcool combustível, o propano e o butano, que são os componentes, dois dos componentes, melhor dizendo, do gás de cozinha, o octano, que é componente da gasolina, tá? Então eu tenho aqui as fórmulas moleculares e eu tenho aqui o ΔH de combustão, que é a energia quilojoules liberada para cada mol de combustível. Então, por mol de combustível, analisando esse gráfico, podemos ver que a gasolina é o que tem a maior eficiência por mol de combustível, tá bom? Então, esses são os combustíveis principais. Todos eles são reservas de energia, todos eles têm energia potencial guardada dentro deles, aí guardada entre aspas, tá? E essa energia potencial, quando o combustível entra em combustão, essa energia potencial é transformada em energia cinética, que, consequentemente, esquenta sistema e vizinhança. Beleza? Passar para frente aqui para discutirmos uma questão interessantíssima do Enem, de 2018. Ela fala sobre os carros flex no Brasil. O carro flex é uma realidade no Brasil. Estes veículos são equipados com motor que tem a capacidade de funcionar com mais de um tipo de combustível. No entanto, as pessoas que têm esse tipo de veículo, na hora do abastecimento, tem sempre a dúvida: álcool ou gasolina? A dúvida que quem dirige sabe que às vezes é melhor colocar álcool, às vezes é melhor colocar gasolina. Para avaliar o consumo desses combustíveis, realizou-se um percurso com o veículo flex consumindo 40 litros de gasolina e no percurso de volta utilizou-se etanol. Tá? Foi considerado o mesmo consumo de energia, tanto no percurso de ida quanto no percurso de volta. Ou seja, pessoal, vamos supor, aqui está o ponto de partida, vamos supor aqui, ponto A. Aqui está o ponto de chegada, vamos supor, ponto B. Do A para o B, vamos supor, ele utilizou um combustível, ele utilizou gasolina, 40 litros de gasolina, certo? Esse é o contexto da questão. E na volta, ele utilizou etanol. É isso. Beleza? Esse é o contexto que ele diz. Só que muito importante, mesmo consumo de energia, tanto na ida quanto na volta. Tá bom? Bom, e aí o resto da questão mostrava para a gente um quadro resumindo alguns dados dos combustíveis. Aí ele colocava o etanol e a gasolina. Aí ele colocou a densidade do etanol e da gasolina. Note que é praticamente a mesma coisa, mas o calor de combustão da gasolina é significativamente maior do que o calor de combustão do etanol. O calor de combustão aqui está em quilocalorias por grama, ou seja, para o etanol são liberadas 6 quilocalorias para cada grama de etanol queimado. Para a gasolina são liberadas 10 quilocalorias para cada grama de etanol queimado. Então, vejamos, a gente consegue ver por esses dados aqui que a gasolina é mais eficiente por grama nesse contexto, tá? Então, por grama, a gasolina é mais eficiente. Então, pessoal, vamos pensar. Se o volume de gasolina que o texto disse para a gente no enunciado, utilizado no percurso, foi de 40 litros, e a gasolina é mais eficiente, vocês concordam comigo que o volume de etanol utilizado
ele tem que ser necessariamente maior do que 40 litros? Porque se a gasolina é mais eficiente, significa que o etanol vai gastar mais volume, tá? E, na verdade, isso não resolve definitivamente a questão, mas já faz eliminarmos a letra A, a letra B e a letra C, porque tem que ser maior. Tem que ser maior, tá? Então, ficamos aqui com a letra D e com a letra E, somente. Olha só que legal, gente, eu já eliminei 3. Então, se eu estou sem tempo, se a prova está acabando o tempo, sei lá, ou então eu não sei como resolver, eu já sei aqui que é um dos dois. Eu tenho 50% de chance de acertar se eu quiser chutar a questão, né? Mas é claro que não precisa de chutar, dá para a gente resolver, né? Então vamos lá, vamos resolver a questão agora? Lembrando o seguinte, né, pessoal? É o mesmo consumo de energia na ida e na volta. Isso tem que deixar muito importante. Esse é o elo que vai fazer a gente resolver a questão, tá bom? E aí eu copiei de novo os dados, só para ficar mais fácil a resolução ser feita, tá? E aí agora eu vou fazer o início da resolução associado à gasolina, que é o que a gente tem informação inicial, que são os 40 litros, tá bom? Bom, se são 40 litros, eu vou começar utilizando aqui a densidade, tá bom? Então vamos lá. Densidade da gasolina, 0,7 gramas por ml, 700 gramas por litro. Ou seja, 1 litro de gasolina tem 700 gramas. Se eu tenho 40 litros de gasolina, qual vai ser a massa utilizada no percurso? Fazendo a continha aqui, multiplicando cruzado, 1 vezes m é igual a 40 vezes 70. Tá bom? Beleza? E aí, fazendo essa continha, nós temos a resposta da massa associada à gasolina, 28 mil gramas. Beleza? Só que o calor de combustão da gasolina é de 10 quilocalorias por grama. Note, gente, eu estou falando o calor de combustão da gasolina é 10, eu não estou falando menos 10, porque eu já sei que é energia liberada, então eu já estou imaginando uma situação na qual eu tenho energia liberada nesse processo, tá? Então, o calor de combustão da gasolina é de 10 quilocalorias por grama. Logo, fazendo a continha, nós vamos ter então que a energia associada à queima da gasolina no percurso de ida vai ser o 28 mil gramas vezes 10 quilocalorias por grama. Já estou pensando em energia liberada, tá? Se ficar difícil fazer essa conta, você pensa assim, ó. Então são 10 quilocalorias de energia liberada para cada 1 grama. Como eu tenho 28 mil gramas, eu vou ter então x. Aí multiplica cruzado, o x vai ser igual a 10 vezes 28 mil, que vão dar os 280 mil. Beleza? Lembrando que esse é da ida, tá? Agora, eu vou resolver o resto da questão. Vou guardar esses 280 mil, tá bom? Lembra que o percurso de volta é etanol, tá? Mas é muito importante. É a mesma liberação de energia. Logo, vamos lembrar, a liberação de energia da gasolina é 280 quilocalorias, beleza? Consequentemente, a energia liberada pelo etanol vai ser 280 mil quilocalorias, certo? Agora vamos resolver o resto. Bom, o calor de combustão do etanol é 6 quilocalorias por grama. Lembrando, é menos 6. Claro que é menos 6. Só que eu já estou falando da energia liberada, então eu já estou resumindo, estou falando em módulo isso, tá? Bom, o calor de combustão do etanol é 6 quilocalorias por grama. Logo, então, vamos lá. Para cada 1 grama de etanol, eu tenho liberado 6 quilocalorias. Então, qual que é a massa de etanol para 280 mil quilocalorias de energia liberada? Fazendo a conta, eu vou deixar a resposta na fração. Eu vou mostrar para vocês o porquê, tá? E aí, continuando a resolução. A densidade do etanol é 0,8 gramas por ml, ou seja, 800 gramas por litro. Então, para cada 1 litro de etanol são 800 gramas. O volume de etanol, então, que é o que eu quero descobrir, vão ser 280 mil vezes 6, que é essa divisão aqui, essa fração eu deixei assim, tá? Para ficar mais fácil a minha conta. Aí eu multiplico cruzado e já jogando para lá, eu vou ter essa conta para fazer, tá? E na hora que eu faço essa conta, eu descubro que o volume de etanol são 58 litros. Certinho, pessoal?
Muito bacana essa questão, muito interessante. Essas questões de comparação de combustíveis, elas são questões muito significativas para o Enem, tá? E, pessoal, né, só para contextualizar e finalizar essa nossa aula sobre os combustíveis, existem outros tipos de combustões que são importantes, tá? A combustão, por exemplo, do gás hidrogênio, que produz só água. E o interessante do gás hidrogênio é que, por grama, o gás hidrogênio é sempre o combustível mais vantajoso. Tá? Então, se perguntar, o combustível mais vantajoso por grama é o gás hidrogênio. Tá? E eu coloquei também a combustão do carbono, aqui associado ao carvão. O carvão não é carbono puro, mas se pensarmos no carvão sendo carbono puro, a combustão vai ser descrita por uma equação como essa que está aí. Né? Lembrando que aqui faltou 2 aqui, tá bom? E aí vai ficar uma equação de combustão nesse processo aí, ou melhor, não era o 2 aqui não. Esse 2 que saiu a mais, gente, perdão. Então vou escrever novamente para ficar claro para todo mundo. C mais O2 dando CO2. Agora sim, bonitinho, né? Então, a combustão completa do gás hidrogênio produz vapor de água, a combustão completa do carvão produz gás carbônico, tá bom? Pessoal, obrigado pela atenção. Nos vemos numa próxima aula falando sobre outros assuntos super importantes. Abração para vocês. Valeu!